4. Aí está, bom dia, pessoal. Sexta-feira, 1º de maio de 2026. Puta que o pariu, já é 1º de maio de 2026. Daqui a pouco é Natal. Agora são exatamente 10 horas 13 minutos. E para quem ainda não me conhece, vou ligar o X que hoje eu tô afim de. Hoje eu não tô afim de dar, hoje eu tô afim de distribuir. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel. Exatamente, não é a Bruna. Meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sininho para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isso, peguei sem querer valendo, só vi que era R$25 e era para agronomia, mas tem que buscar a 5,7 km lá na rua Ventura Pinto. Engraçado, né? Os tururu, quando é refugo do refugo, ele nem para na tela, tu aceita na mesma hora, como se fosse uma exclusiva. Ele nem pensa. Ao som de TNT, começamos mais um dia de trabalho. O dia de trabalho, né? 4 minutos para buscar, 4 quilômetros para buscar. A minha meta hoje é virar platina pelos pontos, mas talvez eu não consiga pela taxa. Faltam 29 pontos para chegar no nível para 800 para platina. Mas a minha taxa nesse momento, ó, agora vamos dar, isso aqui dá para fazer. Pegar na cavalhada, levar para as ruas São Manuel, e não é a rua Grande Uva, lá nos Pé de Deus, né? Enfim, de aço de dia de trabalhador, então, agora eu vou começar. Tudo encaixado bonitinho, a primeira corrida já está aceita, não preciso mais analisar mapa. 1º de maio de 2026, dia do trabalhador. Patati patatá, um diaço de temperatura e pressão, fazendo agora 22 grauzinhos, olha só que delícia, como é que tá o céu. Mas tem previsão de puxão de cabelo, dedo no olho e gira-teta no tempo hoje, hein? Previsão de tempestade, muita chuva, patati patatá. E é difícil de imaginar isso agora, nesse momento. Mas enfim, é o que dizem os sites de meteorologia, que vai chover muito no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana e tal. E eu, o que estou fazendo aqui? Um dia trabalhador, trabalhando, né? Vamos buscar mais do que é meu. Espero sinceramente que a situação se normalize em relação principalmente à oferta e pagamento, né? Principalmente pagamento. Ontem funcionou para mim a transferência ali. E Uberflex, chegou a vir a palavra. Antigamente, isso chamava-se, antes da Uberconta, isso chamava-se Uberflex, né? Tu recebia sempre uma vez por semana, mas se tu quisesse antecipar, tu chegava lá e fazia o Uberflex e pagava R$4,50. Ontem ele não me cobrou nada, estagiário, porque ele me deixou empenhado, eu e a muitos de nós, né? Por sinal, teve vários colegas que deixaram comentário no vídeo que não conseguiram transferir. Enfim, não sei exatamente qual é o padrão, se existe algum padrão. Aliás, não existe padrão nenhum, né? É só no nosso. Bora ali então, buscar a Sabrina. Hoje eu pretendo fazer a minha meta e gostaria de me tornar platina e voltar a ter pelo menos uma prioridade nas chamadas, se é que isso existe de fato, né? Porque eu fui ouro durante todo o mês de abril aí, para mim foi terrível, mas foi terrível para todos pelos comentários que vocês me mandaram. Então, mais uma vez, não dá para saber, será que realmente o cara tem prioridade nesses programas de fidelidade aí dos aplicativos? E outra, agora, pelo menos enquanto não tiver Uberconta, não tem desconto no Abastece Aí, né? Lembrando que o desconto do Abastece Aí de 10%, para quem é diamante, por exemplo, só funciona se tu paga com o cartão da Uberconta. Caso contrário, tu tem o desconto normal do aplicativo, que é 3, 4%, dependendo lá. Enfim. Liguei o microfone? Liguei, agora que me lembrei. Vamos lá, então, pra cima deles e cuida delas e bora trabalhar. Feito, Sabrina. Obrigada. Um bom trabalho pra ti aí, um excelente final de semana. Obrigado, Luiz. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Bora trabalhar, né?
Brinquei com a Sabrina quando ela entrou. Bora trabalhar, né? Sei aí, temos que sobreviver. Esse é. Temos que sobreviver. Aí trouxe a Sabrina aqui pro Chica Parrija, para Rio Branco, pro São Manuel. Enfim, e agora sabe o que eu vou fazer? Uma coisa que eu não faço há muito tempo em Porto Alegre. Fotinho. Não vai tirar foto? Não vai pedir pra tirar foto hoje, mesmo. Verificar agora. Entenderam ou não? Exatamente, depois de muito tempo em Porto Alegre, eu liguei o aplicativo da 99, só pra ver o que acontece. O zero eu já tenho, eu sei que é uma merda, eu sei, pra mim, né, pelo menos. Nenhuma recompensa. Ah, amanhã tem recompensa, ó. Amanhã tem, ó, acelera 4,50 por corrida. Como é que funciona isso? Uma campanha a partir de 2 de maio. Ó, ganhe 3. Não é 13, não é 2, é 3 de maio. Dentro do mapinha, é o turbo, né? 3 de maio, que é domingo, né? Pro Pop, pro Plus e pro elétrico. Das 18 às 21. É essa a recompensa que eu tenho por corrida, turbo. Mas aqui de sábado, no outro dia de domingo. Cara, que loucura. Numa tela diz que é no dia 2 e na outra tela diz que é no dia 3. Eu que lute. Eu que lute, mas enfim. Liguei no 99, né? Acabei não, mais cedo antes de sair. Eu recebi uma mensagem do Israel. Seguidor, membro, assíduo aqui do canal há muito tempo. Mais um a me dizer que a 99 tá pagando bem. Eu recebo esse tipo de mensagem todos os dias. A 99 tá melhor que a Uber, a 99 tá melhor que a Uber. Só que pra mim não funciona, não adianta. É engajamento. Bom, tudo bem, agora eu tô pessimamente posicionado para testar qualquer coisa. Então eu vou deixar o aplicativo ligado e ver o que vai acontecer. Nesse meio tempo vão ligar X. Eu tô só com o Comfort ligado no aplicativo do Uber. Mas só vem corrida longe para mim, para buscar. Só vem corrida mal paga para eu buscar. Promoção só se eu tiver. Enfim. E um detalhe, tá? Sobre uma fala minha que o Israel me corrigiu em relação ao vídeo, uma fala minha do vídeo de ontem que o Israel me corrigiu com muito sucesso, por sinal. A mensagem que a 99 mandou outro dia sobre transferências bancárias é DOC e TED, pagamento em boleto, tá? Só que o pessoal não sabe fazer interpretação de texto e começou a espalhar pelas redes sociais que não ia conseguir sacar o valor do conta da 99, tá? E faz todo sentido. A maioria dos bancos, quando tem feriadão, eles mandam uma mensagem dizendo: ó, te organiza aí, ó. Durante o feriado tu não vai conseguir fazer uma TED, tu não vai conseguir fazer um boleto, patati patatá. E foi isso que a 99 fez. Só que os ansiosos que não sabem interpretar texto, aproveitando todo o caos que o aplicativo da Uber, da Divide Conta lá, instaurou, né? Que daí é culpa da Uber, não tem nada a ver com a 99. O que estão me ligando aqui, tio? Ah, não vou atender. Deve ser prova de vida. Se bem que esse número é conhecido. Não é conhecido, mas não tá na minha agenda, pelo menos, mas é um número que parece que eu conheço. Chamadas. Não sei. Vou ver se toca de novo e eu atendo. Enfim. Então não tem nenhum problema com, a princípio, né? A princípio, com o repasse da 99Pay. A questão é só para movimentações bancárias, TED, DOC, pagamentos de boleto, essas coisas. Bora ali buscar uma X Melanie na Caldura para levar pro shopping Praia de Belas. Só não consegue, né, mas é impressionante. Um Virtus todo atravessado aqui, ó. Todo atravessado o Virtus. Ele acho que ele queria passar por cima dessas barreiras. Não sei o que passou. Ele foi na reta, assim, ó. É que eu não enxergo que o negócio não pode passar. Cara, me deu dor de barriga agora, velho. Tocou já meia dúzia de pop enquanto eu vinha trazendo um passageiro aqui. Teve meu que tocou 2 vezes, 472. Até pela relação, acho que até dava pra fazer, não consegui analisar valendo. Não consegui analisar valendo, mas teve uma. Vou procurar no Google aqui, só pra falar direitinho. Pra falar direitinho, não falar nenhuma merda. Pra exemplificar por que eu nem tento fazer essa porcaria dessa 99. Como é que faz aqui? Histórico, né? Como é que eu faço isso aqui? Cálculo de ganhos, clica aqui, histórico.
ver se eu acho aqui, ó. Essa aqui, 1262, que tocou 2 vezes, pagando 1,50 km, que era pra levar... Aqui, ó, achei, ó. Tocou uma corrida pagando 55,80 na hora, assim, opa, já me cresceu os olhos, né? 55,80. A viagem começava na Rua da República, aqui na Cidade Baixa, e o destino só diz assim, ó, Rua 24 de Maio, Guarani, tá? Lembrando que o Sem Vergonha da 99 às vezes não coloca o nome da cidade. Vou colocar aqui Sapucaia do Sul, tá? Destino Sapucaia do Sul. Com uma parada, 47,8 km para R$55. 1,13 o km. É isso que vem para mim. Vocês estão entendendo? É só o refúgio do refúgio do refúgio do refúgio. Veio uma 472, nota 472, que de repente tá pendurada, que até dava para encarar, a corrida. 7 pilas, uma viagem mínima, pegar no Alberto Torres, levar para rodoviária, 4 km de total, de 4,7. Ah, mas a mínima da 99 é 7. Mas ela paga a mínima até tu rodar 4 km com o passageiro. Enfim, ainda não achei nenhuma coisa para fazer. Ah, daqui a pouco eu consigo. Eu compartilho com vocês. Enquanto isso, vão ligar X. Porque se tá ruim com a Uber, na minha opinião, muito pior que a 99 Pop. 20 pila lá pro Jardim Tuçabará, pegar aqui na Múcio Teixeira de X. 11 horas da manhã. Eu tinha esquecido como é enlouquecedor trabalhar com os aplicativos da 99, sabe? Tu tem que rejeitar 18 vezes a mesma corrida e mesmo assim ele não entende que tu não vai fazer a corrida. É enlouquecedor. 1,38 o quilômetro, 17 pila para 12 km, 27 minutos. Tô aqui no Terra Nova Vista Alegre, Posto de Leão 140, onde eu finalizei minha 4ª viagem de Uber, a primeira no Comfort agora, até então. E eu deixei ele na última perna, na última viagem, como era uma viagem curtinha, eu larguei no Jardim Planalto, liguei 99 e a viagem tinha 5 minutos para chegar aqui. Essa do Uber, no caso. Eu disse, não, vou deixar ligado que daqui a pouco pega uma corrida que seja pifadinha ali pertinho. Tocou quase que continuamente nesses 5 minutos. E a melhor oferta que veio foi 1,75 km, que eu nem vi pra onde era. Cara, que loucura, velho. Aí aqui, ó. 4,3 km a viagem pra buscar 1 km por 7,70. 2,1 para buscar, 9,3 para fazer. Isso aqui no radar da 99. Por 15,60. 23,20 a corrida para fazer o total de 16 km. 1,49 o km, 39 pila a hora. Cara, que loucura isso aqui, velho. E eu não acredito que eu não... Aqui, ó, agora, olha só essa aqui. 1,4 a dinâmica da corrida. Ah, já desapareceu. Tinha uma que apareceu para mim 1,1 a dinâmica, por R$7. Mas não é R$7 a mínima, se é 0,1 tem que ser 7,70 ou tô errado? Que loucura. Eu vou ali no posto da Malha mijar. Depois eu acho que eu vou desistir de passar raiva com a 99, sabe? Ali, direita, esquerda, direita, esquerda. Aí, ó. Essa aqui é a melhor oferta até agora, 1,87 km. Buscar 2 km no supermercado para levar para a Avenida Mário Meneghetti. Que loucura, cara. Ah, essa rua não vai. Tem que fazer o retorno pela rua de trás. Vou no posto da Malha mijar, que eu acho que é o mais perto que vem na minha cabeça agora aqui. E... Afudeu o adesivo, hein? Oi? Afudeu o adesivo. Ah, legal. Obrigado, valeu, meu bruxo. Se virar, né, mano? Ah, com certeza. O cara falou aqui um pedestre que passou por mim. A fuder o adesivo. Eu interpretei fudeu o adesivo. Talvez eu pensei nesse instante que talvez tivesse caído qualquer coisa parecida. 23 pila uma corrida daqui lá para Imperadores do Samba, na Padre Cacique. No radar já foi direto. Já passou direto. Enfim, é enlouquecedora. Essa 99 é enlouquecedora. E eu não consigo. Não adianta, não tem corrida pra mim.
11h38 da manhã. Que dificuldade, hein? Só pra fechar uma tampa. Isso que era só um violão, uma guitarra, um baixo, sei lá. Medi 13. Vim aqui pro Travesseiro, Rua Comendador Reingartz, de Comfort, lá do Planalto, onde eu tava passando raiva, olhando como se não houvesse amanhã. Desisti de tentar pop. Eu tive uma amostra que pra mim só comprova o que eu já sei. Enfim, desisti valendo de tentar pop. Vamos lá então pegar mais uma agora aqui, o Gustavo na Nova York. Ele leva ali para Afonso Taunay. Ver se eu consigo chegar nele pra vocês darem uma olhadinha. Olha, eu acho lindo esse carro. Só não sei se ele faz comfort. Olha que lindo um Carmanguia. Verde folha, segundo a minha passageira, a cor dele no caso, né? A passageira disse que essa cor é verde folha. Trouxe ela aqui para mostrar comigo. A senhora disse que quando era criança eles existiam aos montes pelas ruas de Porto Alegre, né? Ele combina bem direitinho aqui com a Rua dos Andrades, o Carmanguia no caso. Mas será que ele faz comfort aí? Acho que black ele não faz, porque ele é verde, né? Mas comfort, de repente, se o estagiário tiver de boa vontade, ele coloca. Eu coloquei aqui no aplicativo. Basta, não tem noção o cheiro de gasolina que eu tô sentindo. E com certeza não é do Moisés. Adivinha de quem é? É do Carmanguia. Ó, furou vermelho. Olha ele. Enfim, o que eu ia falar? Esqueci. Joey Montana, 5:01 da tarde. Alerta para cenas repugnantes. 1h25 da tarde. Que delícia, senhores. É para isso que eu vivo. Acabou meu frango, hein? Esse no caso. Agora tem que fazer outra marmita pra semana. Não sei se faço hoje ou se faço domingo. Porque eu acho que vai cair um toró. Acho não, vai cair um toró daqui a pouco. Que a previsão é essa. Tô aqui no Posto da Bruxa. Posto do Cristal aqui. Lá do Barra Shopping, na Avenida Chuí. 1h26 da tarde. O tempo fechou. A previsão de muita chuva. E agora há pouco um colega me parou lá na... Me parou não, parou do meu lado ali na Loureiro, na sinaleira. E não sei o que, tá com uma ideia comigo, disse que me segue e tal. Nem perguntei o nome dele. Ele disse, será que vai dar boa essa chuva aí hoje? Não, hoje não, né, cara? Hoje a gente não quer chuva, hoje a gente quer sol. Deixa a chuva pra segunda-feira de manhã. Se tiver que escolher a hora que ela cair pra aumentar a demanda, aquela coisa toda, né? Hoje quem tá de preguiça em casa não vai sair com chuva. Isso é fato. Então eu tô pensando se aborto hoje pra fazer minha comidinha ou se aborto domingo, como eu faço sempre. Porque se abortar hoje, abortar não digo trabalhar até umas 6, 7 da noite ali pra dar tempo de cozinhar direitinho, com calma, sem correria. E não tem nada que me segure no domingo. Eu dou no meio, né? Nem o Grêmio me motiva mais pra voltar pra casa. Por aqui? É a direita ali. Toma. Próximo ali? Isso. Feito, amigão. Muito obrigado. Uma boa tarde aí, até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau. Final de semana.
Vocês viram como é que o estagiário é? Reconhece o local ou não? Vocês reconhecem onde estou? Hashtag onde estou? Eu falei em abortar na missão passada. E para onde que o estagiário me mandou? A viagem Cafofo do Sol. Mas não. Eu não vou abortar a missão agora. Não vou porque eu não cheguei nem em 10% do que eu preciso pro dia de hoje. E não pegaria essa corrida se eu visse que era pra cá também. Só vim porque o rapaz marcou a casa dele. Pra quem não sabe, este beco aqui não tem nome. Aliás, até tem, é Beco 4, né? Mas o endereço é Amapá 400. Ah, tá largando de Barbada onde eu moro, né? Mas todo mundo já sabe, né? O endereço é Amapá 470. Então, o pessoal que mora aqui tem que salvar no PIN. E eu salvei Cafofo do Sol, por exemplo, que é o que dá na frente da minha casa. Se um dia eu quiser pegar o Uber, por exemplo. E ele salvou na frente da casa dele ali. E daí não apareceu que era o endereço, só apareceu Vila Nova. E eu vim. E agora vou passar raiva aqui no meu ponto e esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo, 2h01 da tarde. Se eu soubesse, tinha vindo com ele, almoçava em casa, né? Se desse por 10 minutos, pegava essa corrida, almoçava em casa e depois seguia. Feliz 1º de maio, diz a moça pra mim. Obrigado, né? E eu pra ti também, moça. Ela, obrigado. Não sei se você tá vindo trabalhar, mas enfim. Então, feliz 1º de maio pra ti também, meu bruxo. Trabalhador, mesmo que tu hoje seja... Ou esteve, né? Porque quando estiver vendo esse vídeo já acabou o dia 1º de maio, provavelmente. Espero que tu tenha tido um bom dia do trabalhador, trabalhando ou não. Enfim, 2h20 da tarde, peguei uma corridinha com outra vizinha. Larguei lá em cima do beco, busquei lá embaixo do beco, minha outra vizinha para trazer aqui pro Shopping João Pessoa. E agora, José. Tocou pro Barra. 10 minutos de espera na frente do Shopping João Pessoa. Tocaram 2 corridas, uma de 7h97 para pegar 7 minutos para levar para Casa de Cultura Mário Quintana. E tocou pro Barra para buscar 6 minutos. Eu tô quase finalizando esses 6 minutos. Eu juro para vocês que eu achei que hoje eu ia estourar a boca do balão. Eu juro para vocês que eu achei que hoje o estagiário ia liberar as cartinhas. Mas são 2h30 da tarde, tá um arrasto fenomenal, como diria o coronel aquele da novela. Se não tocar nada é melhor lá no Barra, eu vou pra casa. Eu vou aceitar só falta o estagiário me mandar uma viagem pro Zafre da cavalgada, né? Que já mandou pra casa, literalmente. Eu fui. Agora tá mandando pro Barra, pifadinho ali. Eu vou. Só falta do Barra ele mandar pro Zafre da cavalgada, porque eu preciso passar no Zafre antes de chegar em casa. Eu tenho que comprar comida pra fazer marmita. Não sei o que eu vou fazer ainda. Vai ser mais um frango, um guisadinho com batata, alguma coisa assim. Já tô acostumado. Tá pensando, na verdade, fazer uma costela de panela, sabe? Bem fritinha, fervida, com molho bem pegado. Mas deve estar caro a costela. Então tem que ver, de repente vai ser o boi moído mesmo. Guisadinho moído, que também é muito bom, por sinal. Com batatinha, bem fritinho, aquela coisa toda. Molhinho de tomate. Talvez este seja o penúltimo take de hoje, então, pessoal. A não ser que chegar no Barra lá e toque uma corrida sensacional, fenomenal, como diria o coronel lá, né? Pra eu seguir na pista. Juro pra vocês que se combinasse não ia dar certo. Casa, eu tô voltando pra casa. Eu tô voltando. Às 2:50 da tarde. Tá se armando um temporal daqueles que eu chego a ter medo só de lembrar do dia que eu afoguei o Gaspar. E foi justamente na saída do Zafre da cavalgada, quando eu tava voltando pra casa, choveu enquanto eu tava lá dentro,
Eu não vi volume de chuva, saí e me afoguei. No caso do Gaspar. Você lembra disso? Não, não lembro fazer. Eu tava justamente num gap de gravação ali que eu fiquei uns 6 meses sem gravar. Foi janeiro de 2023, eu acho que foi isso. 23? Foi antes da enchente, com certeza. Janeiro de 24, eu acho. Acho que foi janeiro de 24. E daí eu tava voltando pra cá, só que era de noite, uma terça-feira, dia 16 de janeiro, eu acho. 14 de janeiro, uma coisa assim. E daí se armou um temporal, aquela coisa toda, e já era 9 horas da noite, 9h30. 36 pila pra Canoas, cara. Eu ia chegar no 1,19, mas acho que não precisa, né? 36 pila pra Canoas com esse tempo assim, cara. No Comfort. É enlouquecedor isso, sabe? E daí eu cheguei no super pra comprar, não sei o que eu tinha comprado, não interessa, não vem ao caso. E quando eu saí tava uma ventania, só que já tinha chovido. Foi coisa de 15 minutos. Eu não via o volume de chuva. Daí tava ventando, daí aquelas telhadinhas do estacionamento, sabe, ali dos Afro da Cavalgada, tremiam, e daí eu olhei assim, pai, você vai cair em cima do Gaspar. Vai estragar ele, né, pensei. Vamos salvar ele, né, pensei. Daí fui sair, peguei a Padre Reus, tinha um rio passando na cavalhada. Eu disse, ué, que tanta chuva é essa que eu não vi? Daí a única alternativa que eu tinha é voltar contramão pela Padre Reus. Deu beleza, subi a Padre Reus, contramão até João Moura, dobrei a direita. Daí já tinha a primeira barriga d'água que eu passei. Passei uma barriga d'água na João Moura ali. Daí quando eu peguei a Pereira Neto, a direita tinha uma árvore. Na Pereira Neto, se não me engano, tinha uma árvore bloqueando em direção à direita. Eu tinha que pegar a Otto, no caso, né? Daí eu peguei a esquerda. Daí em seguida tinha uma outra árvore bloqueando. Eu tive que voltar para dentro do bairro. Eu sei que fiz um labirinto. Até que eu saí lá em cima na Otto Niemeyer. Daí quando eu saí na Otto Niemeyer, ufa, salvei o Gaspar. Aí eu peguei a Otto e fui. Daí entre a Silvio Silveira Soares e a cavalgada na última quadra da Otto, que tem uma barriga clássica, eu olhei assim, de longe, um carro passando devagarinho, e ele passou. Ele foi. Eu disse, tá, beleza. Entrei. Morreu. No meio da água. No meio, bem no meio da água. Bem no meio da água. Passei a noite inteira ali. Isso era umas 10 horas, 10h30 da noite, mais ou menos. Daí eu ainda tinha bateria de celular, ainda tinha sinal de celular na cidade. Passou um ciclone em Porto Alegre. Quase toda a cidade ficou no mínimo uns 3 dias sem luz. O cafofo do sol voltou à luz, eu lembro, no sábado de manhã. Isso era uma terça-feira da noite. Daí comecei a ligar, consegui contato com a COV, com o seguro da COV, com o negócio da COV, com o socorro da COV, né? Só que o guincho só chegou 10 horas da manhã do outro dia. Daí o motorista do guincho me explicou, cara, a gente trabalha por aplicativo, que nem vocês. Tu acha que a gente ia sair de madrugada pra fazer resgate assim, pelo preço que a COV paga? Seguradora em geral, né? Daí eu descobri como é que funciona o negócio. Enfim, eu fiquei 12 horas praticamente dentro do carro, ali nisso, coisa de era umas... Perto da meia-noite, passou por mim Já tinha descido quase toda a água, assim, a água já tava descendo, já tava abaixo da roda. Daí passou por mim um carro velho, eu acho que era um Tempra. Mas velho valendo, não é no sentido tirando do carro pra bobo, assim. Não, é o carro caindo os pedaços, literalmente. Passou por mim assim, e daí voltou de ré. E eu desci o motorista, e pá, vão me assaltar agora, só que falta, né? Vão me saquear. E eu parado no meio da Otto, que eu vou entrar agora, por sinal. Eu tô aqui na Camacoa pra entrar na Otto. Eu parado no meio da Otto, e por enquanto, nesse momento, o trânsito não tava normalizado, né? Já tava sem luz, eu acho. Daí o carro velho, assim, parou na minha frente, perguntou, tu quer que eu te tire daqui? Eu disse, cara, como é que tu vai me tirar daqui? Não, eu tenho uma corda ali. Não, mas tu consegue? Claro, eu consigo. Tu quer que eu te tire? Perguntou ele pra mim. Cara, se tu conseguir, vou mostrar pra você. Isso aqui é Otto Niemeyer, ó. Tu olha assim na reta, parece que tá tudo normal, ó. Não sei se na câmera vocês vão conseguir perceber. E tu chega ali na Silvio Silveira Soares,
ela dá uma caída de mais ou menos uns 2 metros, tem uma depressão de mais ou menos uns 2 metros. Foi justamente ali que eu caí. Que é uma barriga d'água normal que acontece aqui. Essa aqui atravessa Escobar, depois tem a Silvio Silveira Soares. E depois da Silvio Silveira Soares que tem essa bagunça toda que eu falei. Daí o cara do carro velho foi lá e deu a ré, né? Chegou bem pertinho do Gaspar, amarrou a corda dele. Não sei se vocês conseguem perceber agora que tem uma baixada, ó. Vai baixando, vai baixando. E lá em cima na cavalhada já tem uma altura de novo, ó. Que é mais ou menos uns 2 metros, eu acho, né? E ali, nessa próxima quadra, que tem essa barriga d'água, que é bem famosa. Sempre quando tem aqueles temporal que cai o mundo em 20 minutos, ali fica cheio d'água. E foi aí que eu caí. Justamente na hora que encheu, eu passei. E daí o cara foi lá, me agarrou, né, com a corda, no caso do Gaspar, né? 30 pila pro Guatemi, agora vai tudo te fuder, agora eu vou ficar off. Agora eu fiquei off. Foda-se. Me carregou pra cima da calçada aqui na Magazine Luiza. E ali eu fiquei. Até as 10h30 da manhã, quando chegou esse guincho. Levou o Gaspar embora. Foi a última vez que eu vi ele, por sinal. O Bill veio me resgatar. Nesse meio tempo eu já tava sem bateria no celular. Não tinha mais internet nessa região de sinal de celular, no caso. E até hoje, eu não lembro agora. Não lembro agora. O Bill, ele apareceu do nada. Ele sabia, eu avisei pra ele na noite anterior, né, na hora do acontecido, avisei meus filhos, avisei o Bill, que é meu vizinho, avisei as pessoas que tinham que avisar, assim, mais próximas, ó, eu tô empenhado aqui, aconteceu isso, eu vou esperar alguém e tal. E tá, acabou o assunto. Daí, tanto que a minha internet, a bateria do meu celular, acho que acabou lá de madrugada, às 4, 5 da manhã, sei lá, não lembro que horas que acabou. E daí eu tava ali, então, ao Léo, né, em cima da calçada, esperando um guincho que eu não sabia nem quando ia chegar. Daí eu tentava ligar o carro pra pelo menos a bateria pegar, e nada, né, porque o carro afogou e aquela coisa toda. E até isso aí prejudica mais, inclusive. Mas enfim. Daí do nada apareceu o Bill. Eu tava aqui em cima da calçada ainda, ficou quase uma hora comigo trocando fiado. A gente já tinha até desistido do... Daí eu consegui, com o telefone dele, eu acho, que ele ainda tinha bateria. A gente achou sinal, não sei como, daí eu já não lembro dos detalhes. Eu sei que daí eu consegui contato com a Cove de novo. E daí ela me disse, ó, já tem inclusive o nome do guincheiro aqui, que ele tá a caminho, vai demorar umas 2 horas, eu acho. Sei lá, não lembro. Mas chegou o guincho, levou embora o carro. E eu fiquei de quarta-feira de manhã até segunda-feira empenhado dentro de casa. A Cove também estava sem luz, ela recebeu o carro direitinho, deu perda total, me deu um reserva, eu paguei a franquia que eu tinha que pagar pela minha irresponsabilidade de ter colocado o carro na água, né? Sim, a gente tem que pagar, não é assim. Não é no amor, na tapinha nas costas. E muito menos na parceria. Eu sei que muitos acham que eu tenho parceria com a Cove. Tem parceria porra nenhuma. Porra nenhuma. Paguei então a franquia que eu tinha que pagar em 6 suadas prestações num cartão de crédito do Felipe, meu filho. E peguei na época um outro Gaspar, né? O que vocês conheceram, por sinal. Foram 2 Logan. Gaspar era Logan branco da Cove. Foram 2 em questão de 1 ano e meio, mais ou menos. O primeiro, esse que afogou, eu fiquei com ele 2 meses, vocês nem viram ele. Era o D19. Depois eu peguei o D28, eu acho, né? Acho que é D28. O primeiro era o D19. 6, D28 é o segundo e o 19 é o primeiro. Esses dias eu vi um deles na rua, por sinal. Enfim, tudo isso para dizer que quando eu tava no Barra Shopping ali, depois que eu finalizei, eu fiquei paradinho ali na área de espera. Tocou uma corrida para buscar 1,19 o quilômetro. 10 pila para buscar na puta que pariu para levar não sei para onde. Daí eu olhei pro céu e vi e no Barra é mais forte o vento, né? Que na beira do rio, daí já vem com o redemoinho, aquela coisa toda. Eu disse, não é possível que o estagiário tá mandando uma corrida para pagar 1,19 no meio do ciclone. Vambora pra casa. Depois tocou 36 pila pra Canoas. E depois 30 pila pro Guatemi. Essa do Guatemi até dá pra fazer. Ó, começou a funcionar as cancelas aqui pelo jeito. Novidade aqui no Zafre da Cavalgada. Não sei se é a partir de hoje, mas agora tem cancela aqui.
Seja bem-vindo. Retire seu ticket. Boas compras. Agora não tem mais moleza de deixar o carro estacionado aqui, pegar o bus e ir pro centro, né? Eu sei que muitos faziam disso, sabia? O pessoal da região deixava o carro aqui, pegava o ônibus aqui na frente e ia pro centro. Porque não tinha onde estacionar no centro. Mas agora acabou. Ou então vai ter que pagar. É. Enfim, já achei isso super... Inacreditavelmente, no dia 1º de maio tá cheio super. Aqui tem uma vaguinha do lado dos velhos. Do lado da vaga dos velhos. Olha só onde o velho parou, tia. Usando 3 vagas. Vocês não estão vendo, né? Se bobear vai me bater. Se bobear vai me bater. Se bobear vai me bater. Tá. Ele se atravessou aqui no meio do... Tá, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais e que não for, eu faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha, eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.